Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tita, sejam muito bem-vindos ao Oráculo da Tita. Hoje eu vou trazer uma mensagem da espiritualidade. Às vezes a gente tá em alguma situação da vida que precisa de um aconselhamento, né? De uma mensagem, de um auxílio, algumas palavras que possam nos ajudar em alguma situação mais delicada, assim, da vida, ou, né? Às vezes a gente tá numa encruzilhada e não sabe pra onde ir. Então, vamos ver o que a espiritualidade tem a nos dizer, nos aconselhar sobre isso, certo? Vocês adaptem a leitura para vida de vocês, para o momento que vocês estão passando. É uma leitura genérica, mas vocês podem adaptar para a área da vida de vocês, que vocês sentem que tem mais necessidade de uma resposta, talvez. Se sentir que não ressoou, tudo bem, joga pro universo, tá? Não pega essa energia pra você, tá bem? Vamos ver, então, aqui, uma carta, por favor. Ai, 10 de copas. Sou apaixonada por essa carta. 10 de copas, gente, a plenitude emocional, a plenitude familiar, sabe? Aquela paz, aquela harmonia na família, no lar, nas tuas emoções, sabe? Um equilíbrio, uma felicidade, uma harmonia plena na tua vida, nas tuas relações. Vamos ver o que mais. A força. Mais uma. O pendurado. Olha que interessante, né? A força e o pendurado, ou o enforcado, né? Como queiram. A força, o pendurado, 10 de copas. Isso tá me trazendo a necessidade, né? De a gente ter mais um controle emocional das coisas, sabe? A gente tá, às vezes, numa situação que a gente não sabe mais pra onde ir, parece que tudo tá virado, tudo tá de cabeça pra baixo, e é uma necessidade de mudança, a gente precisa sair daquela situação, a gente quer um movimento. Aí vem a força, né? A força, a gente precisa ter muito controle, muito autocontrole, às vezes, do nosso mental, do nosso emocional. A gente precisa dar uma equilibrada nisso tudo, para que a gente possa finalmente atingir a nossa plenitude, atingir o nosso 10 de copas. Sabe quanta força a gente precisa fazer, quantas coisas a gente precisa controlar, a gente precisa às vezes dominar, sabe? Dominar aquele pensamento sabotador que a gente tem que dominar a raiva, a gente tem que dominar a nossa tristeza, a gente tem que dominar o nosso entusiasmo, a nossa impulsividade, a gente tem que dominar a nossa mente que não para, a gente tem que dominar o nosso coração. Às vezes a gente tá com o coração apertado, a gente precisa aprender a controlar essas emoções, para que finalmente a gente consiga ver as coisas de um outro ângulo, a gente consiga enxergar onde está essa plenitude na nossa vida, a gente consiga enxergar que às vezes, e muitas das vezes, o que a gente precisa é controlar o que tá dentro de nós, sabe? Controlar o que a gente pode controlar, que é o que tá dentro, e não o que tá fora, nada do externo. A gente consegue ter controle pleno sobre isso, né? Olha só, Rainha de Espadas, né? A gente precisa de uma mente
Aqui essa rainha de espadas, ela me aparece como vocês, tá? Uma imagem forte, uma mulher muito bonita, muito inteligente, intelectual, forte, sabe? Determinada, decidida, muito inteligente, estratégica. A gente precisa ter estratégia na nossa vida, a gente precisa ter muito controle para muitas vezes a gente finalizar aquilo que precisa ficar para trás. Para que a gente consiga alcançar o 10 de copas, a gente precisa ter, às vezes, usar mais a razão, às vezes, do que a emoção. O equilíbrio, o 10 de copas é sobre equilíbrio emocional. Tu atingiu o ápice do teu equilíbrio, o ápice da tua plenitude emocional. E a gente precisa de estratégia, a gente precisa de inteligência para isso, a gente precisa saber realmente dominar as nossas emoções e transformar isso, né? A carta da morte, a carta da transformação não é um término. A gente está transformando aquilo que um dia a gente deixou, né? Que nos dominasse por algum momento, que a gente deixou que nos cegasse, ou que a gente simplesmente deixou num cantinho pra lá, porque eu não quero mexer nisso agora. Mas eu quero alcançar meu 10 de copas, eu quero alcançar minha plenitude. E aí, como faz? Então, a gente precisa ter um movimento, a gente precisa ter um domínio, a gente precisa ter um intelecto para conseguir fazer tudo isso, para essa transformação chegar. E chegar rápido. Cavaleiro de espadas, né? Para chegar rápido, para chegar dominando, sabe? Tenho meu raciocínio lógico, rápido, penso rápido, ajo rápido, a partir do momento que eu entendo o que tá no meu controle, o que não tá no meu controle. A partir desse momento, as coisas fluem. A partir desse momento, eu saio de um jovem cavaleiro de espadas, agindo rápido pelo intelecto, para uma rainha de espadas. Eu tenho estratégia, eu tenho domínio, eu tenho força, eu tenho inteligência. Entende? Então, às vezes, a gente precisa mesmo disso na vida, sabe? Achei muito bonita essa mensagem, muito bonita. 8 de paus, olha só a agilidade que a gente consegue. Rei de paus. Olha, eu tenho controle, eu tenho poder. Entende? Então, a gente precisa, de repente, parar e pensar um pouco o que a gente quer também, sabe? Ter uma determinação. Eu quero isso na minha vida, eu não quero isso. Criar estratégias. Como eu vou fazer isso? Sair do lugar, soltar tudo o que precisa soltar, abraçar o que precisa abraçar, sabe? Parar com a autossabotagem, parar com o controle, parar com tudo aquilo que te atrasa, tudo aquilo que te deixa de cabeça para baixo, para finalmente conseguir alcançar o teu 10 de copas, para finalmente conseguir ter maturidade emocional, ter maturidade mental, entende? É isso. Interessante isso, né? A gente se acomoda às vezes de um jeito que a gente quer chegar lá, mas não sabe como, né? Então é isso. Eu acho que o conselho principal dessa tiragem é: para, pensa, controla as tuas emoções, controla teus sentimentos, controla as tuas ideias, controla a tua ansiedade. E as coisas vão se encaminhar de forma muito rápida para um 10 de copas, para plenitude. Vou conseguir tudo o que eu quero, vou conseguir a minha felicidade, vou conseguir a minha realização de forma rápida, a partir do momento que eu entendo a minha força, que eu entendo a necessidade de mudança, que eu entendo a minha mente, certo?
essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa um like. Tá bom? É isso, até a próxima.